É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos juntos estudando o primeiro livro de Samuel. E que bom ter a sua companhia, vivendo essa experiência com a palavra de Deus, essa palavra que nos forma, que transforma a nossa vida, que nos fortalece. E ter a sua companhia é uma grande alegria. Esse momento é muito especial porque diz de nós Canção Nova. É a maneira com que nós somos formados e forjados pela palavra, na inspiração do nosso pai fundador, que escreveu um livro nos ensinando o estudo bíblico, e esse livro se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Se você ainda não adquiriu, adquira loja.cançãonova.com, leia o livro, ali tem dicas preciosas de como nós devemos nos conectar com a Bíblia, como nós devemos lê-la em oração, e isso faz toda a diferença para nós na nossa caminhada de fé. Para vivermos bem o estudo bíblico, nós devemos recorrer àquele que nos ilumina, nos direciona, porque foi ele que falou pelos profetas. Ele é quem instruiu os agiógrafos, aqueles que escreveram a Escritura Sagrada. É ele que também nos faz entender e aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos. Vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 36 a 46. 1 Samuel, capítulo 14, versículos de 36 a 46. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Saul falou: durante a noite vamos descer sobre os filisteus e devastá-los até o romper do dia. Não vamos deixar vivo nenhum deles. Responderam: faz o que te parecer bom. Mas o sacerdote disse: vamos consultar a Deus aqui. Saul consultou a Deus: devo perseguir os filisteus? Vais entregá-los às mãos de Israel? Mas naquele dia não recebeu resposta de Deus. Então Saul disse: vinde aqui todos os chefes do povo para investigar qual foi o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor, Salvador de Israel, eu juro, ainda que o culpado seja meu filho Jonatas, ele tem de morrer. E ninguém de todo o povo o contradisse. Falou então a todo Israel: separemo-nos vós de um lado, meu filho Jonatas, e eu do outro. E o povo respondeu a Saul: faz o que parecer bom. Disse então Saul ao Senhor, o Deus de Israel: por que não respondeste hoje ao teu servo? Se a iniquidade está em mim ou em meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, então dá Urim. Mas se a iniquidade está em teu povo de Israel, dá Tumim. As sortes apontaram Saul e Jonatas, e o povo ficou livre. Saul disse: lançai a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E as sortes apontaram Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. Jonatas respondeu: só provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora terei de morrer. Saul replicou: que o Deus me faça o mesmo e ainda mais, se tu não morreres, Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: morrerá Jonatas, aquele que alcançou tão grande vitória para Israel? De modo algum. Pela vida do Senhor não cairá um só cabelo de sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul seguiu o caminho, desistindo da perseguição aos filisteus, os quais voltaram à sua terra. Nós vamos perceber aqui coisas preciosas que devem ser avaliadas por nós nesse estudo bíblico. Veja só, percebemos aqui uma vitória conquistada de uma forma muito íntegra e determinada por Jonatas. Deus usou de Jonatas, Deus usou daquele homem, né, com a sua espada e o seu escudeiro para derrotar aquele exército grande dos filisteus. Ele
contagiou, motivou aqueles que estavam escondidos, os que estavam nas cavernas, e eles impuseram uma grande vitória em nome de Deus. Foi Deus que deu a vitória. Aqui nós já percebemos a aliança do coração de Jonatas com o coração de Deus. Porém, nós vamos perceber a queda de discernimento do rei, daquele que está à frente, do rei Saul. Por quê? Ele vivia uma vida espiritual superficial. Ele não consulta a Deus por intimidade, mas por aparência, por obrigação. E ele não é capaz de ouvir a Deus, de esperar o tempo de Deus. Isso fica muito claro. E aí, o que acontece? Uma injustiça naquilo que ele está propondo, né? O uso da sorte. Quem cometeu o pecado? Quem errou? E aí a culpa cai sobre a casa dele. E aí ele vai perguntar, fui eu ou foi meu filho Jonatas? Ainda que seja o meu filho Jonatas, ele deve morrer. Então, uma injustiça aqui no uso da sorte, daquela escolha, daquele discernimento. E a gente vai perceber aqui um isolamento do povo em relação ao rei. O povo tem mais discernimento do que o rei. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele vai representar aqui de uma forma teológica e espiritual como uma reprovação de comportamento. Deus reprova o comportamento do rei Saul. Deus reprova o comportamento daquele que está na liderança do seu povo. Deus reprova e ele demonstra essa reprovação, uma falta de comunhão. Não há comunhão entre Deus e Saul. E aqui eu e você precisamos prestar muita atenção, estar muito atento. Veja só, antes de qualquer decisão importante, antes de qualquer realidade importante na nossa vida, deve haver uma escuta do Senhor. Eu devo escutar a Deus. Vamos lembrar, eu gosto sempre de lembrar o texto de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Tudo deve passar pelo coração de Deus, tudo nós devemos tratar com Deus em oração, apresentar a Ele decisões familiares, decisões em relação ao nosso trabalho, necessidades onde nós precisamos de uma intervenção de Deus, de uma resposta de Deus, escutar, esperar, né? E aqui, Saul não sabe esperar. Ele toma. Então vamos para a guerra de novo, vamos resolver o problema, e aí a questão cai sobre Jonatas, porque Jonatas não sabia do voto errado que seu pai tinha feito. E aí ele vai lá, se alimenta do mel. E ele é justo, ele não se esconde. Ele diz, fui eu sim que me alimentei do mel. Justo, vencedor, vitorioso, um homem que tem comunhão com Deus. E aí o que acontece? O pai não é capaz de reconhecer o erro. Vai querer matar o próprio filho. Mas o povo se levanta diante daquela injustiça para defender o seu líder autêntico ali, um homem de Deus que era Jonatas. E Jonatas tem a sua vida preservada. Aqui vamos aprender coisas importantes. O silêncio de Deus. Nós devemos orar até que Deus fale, até que Deus se revele. Como que Deus fala? Fala por meio da palavra. Nós estamos aprendendo aqui a ouvir a voz de Deus. Deus fala por meio da palavra. Deus fala por meio dos sinais. Deus fala por meio de pessoas. Mas Deus também fala ao nosso coração, quando nós sabemos esperar. Depois, tome cuidado com juramentos, tome cuidado com coisas que você, muitas vezes, na hora da emoção, diz para Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meça, se você não vai ter condição de fazer aquilo que você está prometendo, não prometa. E depois, nós, dentro dessa realidade, precisamos entender, nós não podemos viver uma espiritualidade de aparência. Saul estava vivendo uma espiritualidade da aparência. Era só a aparência, não existia uma comunhão, não existia aliança. E nós não podemos entrar e cair nesse erro. Discernimento é mais importante do que qualquer realidade aparente. O discernimento vem pela intimidade, pela comunhão com Deus. Então, é importante viver essa humildade que Jonatas viveu, essa comunhão verdadeira que nós devemos viver. E deixa eu te dizer, Deus não se comove, não se rebaixa a qualquer espécie de manipulação da nossa parte. Ele se comove, sim, com o coração humilde, com o coração rendido, com aquele que se abandona na presença dele. E é esse o chamado que ele nos faz.
Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje diante de Deus? A mensagem é essa: o Senhor se comove diante do coração humilde, justo e sincero, e se derrama em graça, proteção e livramento. Devemos aprender com o que a palavra de hoje nos ensina e, como Jonatas, sermos fiéis ao Senhor, ainda que a verdade nos exponha ao juízo dos homens. O Senhor deseja que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ele e que lhe sejamos fiéis até o fim. Esse é o caminho que nos garantirá a resposta de Deus na paciência da escuta, mas também a vitória em todos os nossos empreendimentos. É assim que nós devemos viver. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado porque Jonatas é um modelo para cada um de nós, de um coração rendido ao Senhor, de um coração que é direcionado pela sua presença, pela sua palavra e que não vive uma espiritualidade de aparência, mas uma comunhão profunda com o Senhor, que o leva a ser justo, verdadeiro, que o leva a ser cada vez mais determinado no caminho que Ele fez. E é assim que eu quero viver, é assim que esses meus irmãos e essas minhas irmãs que agora estão rezando comigo desejam viver. Porque dessa maneira o Senhor abençoará a nossa vida, os nossos empreendimentos e nos concederá a vitória. Conceda a vitória a cada um de nós a partir dessa comunhão com o Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, comunhão com o Senhor, fidelidade, transparência, verdade. É assim que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.